Freitas, sou instrutora de Pilates, educadora física, e hoje nós vamos bater um papo com o Eduardo Sabará. E aí, Ok? Tamara, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, e você? Tudo bem também. Eduardo, quero te agradecer de ter aceitado o meu convite para fazer essa live. Eu recebi uma indicação sua de uma psicóloga amiga minha e eu estou muito satisfeita de você estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento aí na área da psicologia. Tamara, eu também agradeço a você, né? Primeiro porque a psicóloga que encaminhou, ela é nossa amiga, mas a gente não se conhecia ainda, né? Nós não trabalhamos juntos. Então, Sim. agradeço a você pela confiança também. Muito obrigado. Minha primeira live. Ah, que ótimo! A primeira de muitas, com certeza. Eita! Beleza. Eduardo, acho que o pessoal já entrou um número considerável aí. Acho que a gente pode começar. Sim, Você vamos lá. pensou em abordar alguma coisa? Você quer que eu comece com as perguntas? Fica a seu critério. Ah, fica à vontade. Eu sou visitante na sua casa. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Eduardo, como que vamos falar um pouquinho, né, da quarentena, tanto no sentido positivo, mas infelizmente também tem um sentido negativo, a gente não pode fugir disso, né? Sim. Você, como psicólogo, né, você tem atendido os pacientes, provavelmente, né, quando começou a epidemia online. E como que tem ficado as emoções das pessoas nesse período? Elas têm ficado mais ansiosas, mais depressivas? Tem buscado ocupar o seu tempo com coisas úteis, como cozinhar, brincar com os filhos? Como que está sendo? Ô, Tamara, é interessante essa pergunta porque a pandemia ela veio de surpresa, ela não avisou que estava chegando, né? Ela não é igual a previsão do tempo que nos avisa se preparem porque vai chover, né? Sim. Então, quando ela chega, não houve um tempo nem para mim, nem para você, nem para ninguém se preparar ou como pensar como que iria reagir diante dessa situação. Então, o primeiro momento foi esse mesmo, o assombro das pessoas, quando todo mundo percebeu que as coisas de fato estavam paralisando, né? Comércio Uhum. fechando, as escolas paralisando as suas atividades também. Então, o primeiro momento foi de confusão, né? As pessoas querendo entender de fato o que estava acontecendo. E é interessante quando você fala da atividade, porque quando começou a quarentena, qual que era o discurso das pessoas? Oba, vou ficar em casa, vou ler livro, vou ver série, vou Vou arrumar fazer tudo casa. que eu não fazia antes, né? Desde quando eu nasci, agora eu vou viver a minha vida. E de repente, o que, que começa a acontecer? As pessoas começam a perceber o vazio existencial. Porque o que, que estava acontecendo antes? Nós estávamos muito ativistas, a agenda apertada, né? Muita coisa para fazer e pouco tempo para a gente pensar de fato naquilo que é importante para a nossa vida. Talvez hoje a grande pergunta das pessoas seja essa: o que é importante para a minha vida? E a dificuldade de responder isso que vai gerando essa angústia, essa ansiedade. É um pouco por aí. Certo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente minha, Eduardo, ela falou justamente disso. Ela está em tratamento de quimioterapia, então ela está numa fase agora que a médica liberou ela para poder estar fazendo atividade física. Então ela já era minha cliente há muitos anos, muito ativa, e foi pega de surpresa, muito nova, mas graças a Deus ela está indo muito bem no tratamento. Então eu atendo ela até individualmente. E aí ela falando justamente disso, ela falou assim, Tamara, parece que não é só eu que estou em tratamento. Parece que todas as pessoas estão em tratamento nessa quarentena. Porque eu consigo ver, assim, tanto o lado bom de eu estar em tratamento, e eu penso, assim, que as pessoas que estão vivenciando essa pandemia deveriam pensar como se fosse mesmo um tratamento de uma doença. Porque elas estão em casa, mas é isso que você falou, Eduarda, que você tem que dar realmente, você pensar, refletir, né? O que realmente
tem valor para sua vida. Então, ela Isso. falando como que tá fazendo falta a gente encontrar com os amigos, a gente fazer um happy hour, porque a gente estava muito no automático, né? Agenda Sim, lotada, não tinha tempo para nada, e só no Zap Zap, Instagram, aquela coisa muito virtual. E agora a gente isso. conseguiu perceber a importância, né? Que tem um abraço, que tem de você encontrar mesmo com as pessoas. E agora todo mundo fica querendo se ver, querendo se abraçar e infelizmente não pode. Então ela É, falou, para a gente refletir mesmo, Tamara, o que que realmente vale a pena. Porque a gente não precisa de muito. Então acho que a pandemia trouxe essa reflexão para nós, né? isso. E ela falou, agora eu tô tendo tempo de cozinhar, eu fiz um curso de culinária saudável, estou fazendo acompanhamento com nutrólogo, nutricionista, então estou tendo prazer de fazer comida, eu estou tendo prazer, pensa, de arrumar casa. Eu Arrumar não a arrumava casa. casa antes. Eu arrumava naquela pressa, olhando o relógio, eu tenho que trabalhar, aquela loucura. Como ela sem poder trabalhar, ela está trabalhando em casa, em home office, ela falou como que é bom arrumar casa. Hoje eu estou arrumando para É, guardar roupa. Então, pois assim, é. é o despertar, eu acredito, né? Não sei como vai ser a sua visão de psicólogo, o despertar de coisas pequenas do dia a dia e que a gente às Isso. vezes passava batido, né? É. Eu acho que a grande dificuldade nossa nesse tempo é a gente querer encarar a realidade como novidade. Porque até um tempo atrás, no início da quarentena, qual que era a pergunta que as pessoas estavam fazendo? Quando que nós vamos voltar ao normal? Mas que normal que é esse que as pessoas estão querendo voltar? Entende? Porque a pergunta que eu acho que é importante é a seguinte: quem eu era até o dia que iniciou a quarentena? Sim, Quem sou eu nesse período agora que eu estou vivendo a quarentena? E quem eu quero me preparar para ser daqui para frente? Porque senão sabe o que vai acontecer, Tamara? Quando nós estivermos todos liberados para visitar os amigos, para ir em show, para ir em festa, nós seremos os mesmos. verdade. Não gerou aprendizado em nós. E o importante é isso, é a gente perceber que o ser humano ele é possibilidade. O ser humano, ele é impermanência, ele é dinâmico. E às vezes a gente tem essa tendência do que é meu, do que eu conquistei, eu não posso perder. Claro, a gente tem que lutar para conseguir as coisas, a gente quer sempre vencer, mas quando a gente junta demais, a gente perde espaço para guardar aquilo que tem de novidade, Com né? certeza. Então, às vezes eu fico me perguntando quando as pessoas falam assim, porque agora a gente só se encontra virtualmente. Mas será que os encontros antes da pandemia eram reais? Porque há, Verdade. há muito tempo que eu ando na cidade e eu continuo vendo as pessoas no ponto de ônibus, cada uma no seu celular, antes da pandemia. Você Exatamente. entende? Então, assim, a pandemia, né, o corona, ele veio como uma grande luz para iluminar aquilo que a gente já tinha. Entende? Então, assim, as pessoas que viviam relações afetivas com maior qualidade, elas terão condições de suportar esse momento com mais qualidade. Com As certeza. pessoas que não viviam com tanta qualidade, elas vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas a beleza da vida é justamente aí. O que eu posso fazer? Como que eu vou arrumar a minha casa daqui para frente? E essa Né? casa interior, né, Eduardo? Principalmente essa casa interior. Quais são as coisas em mim que eu preciso refletir? Eu preciso ter coragem de responder para mim aquilo que eu acho que não está bom. As mudanças que eu preciso fazer na minha vida. Né? Para quê? Para que eu seja possibilidade, primeiro para mim, e segundo para eu oferecer possibilidade para os outros também. Com Né? certeza. Tentar segurar a vida, agarrar a vida com as mãos, ela vai sair pelos dedos. Né? Exatamente. A vida é como um rio, e o rio ele tem que seguir o fluxo dele. Se você represar o rio, o que acontece? Nós vamos ter enchente. Né? Então Exato. ele segue o fluxo, ele tem a margem, né? Tem um lado, tem o outro, ele tem a curva, ele tem uma velocidade, tem uma hora que ele vai mais devagar,
tem uma hora que ele vai mais rápido. Assim somos nós também. Com certeza. E você falou uma coisa interessante, numa das minhas lives, com a Júlia Amélia, fisioterapeuta, a gente estava Sim, comentando da questão, assim, dessa ansiedade também, né? Que com certeza gerou, despertou em algumas pessoas. E isso. a gente fala, a gente estava comentando, eu ainda até citei para ela da Márcia, uma colega minha, a Márcia Shiva Yoga, que eu converso muito com a Márcia, e Sim, ela fala justamente da questão para poder diminuir a ansiedade, a gente viveu hoje, viveu agora. E eu acho, você colocou um ponto aí, que eu estava até refletindo para poder estar comentando, que a gente cria muitas coisas, a gente quer muitas coisas, a gente tem que sonhar, a gente tem que ter esperança. Mas, por exemplo, eu estou com um carro X, aí passa um tempinho, eu quero outro carro, aí passa um tempinho, eu quero outro carro, aí tá, você não consegue vivenciar aquilo, você não tem o prazer de ficar um tempo com aquele carro, de passear, de curtir. Então ou a gente se projeta para o amanhã, ou a gente fica no passado, né? E isso. esquece de viver o presente. Então, eu acredito que a pandemia trouxe muito isso para nós também, uma reflexão da gente viver um dia de cada vez. Eu estava conversando com um cliente meu que ele é enfermeiro, ele está dentro da área da vigilância sanitária, atuante aqui em Congonhas, e ele falou, Tamara, cada semana. A gente olha, que eu falei com ele assim, você acha que lá para agosto, setembro, as aulas vão voltar? Ele disse assim, não sei. É analisado os quadros epidemiológicos semanais. Eu não sei te falar. Eu sei te falar dessa semana. Então, Isso. assim, até de forma involuntária, né? Eu me projetei lá para agosto, já criei uma expectativa lá para agosto. Então, eu acho que isso também coube nesse momento, né, Eduardo? Trazer muito para o agora. Isso. Eu já fiz pilates, sabe? Já fui praticante, preciso voltar. Quem sabe eu vou aí te conhecer Não é? pessoalmente, vou no seu estúdio. Mas eu vou te falar uma coisa. Pensa bem, eu fui fazer pilates por causa de uma questão no meu joelho. Qual que foi a minha dificuldade com pilates? Não saber respirar. Inspiração. Tá vendo? Eu fui lá para cuidar do meu joelhinho. Porém, a minha dificuldade de respirar, porque a vida, né, a gente quer viver a vida com essa intensidade toda e a gente não quer respeitar o corpo, essa consciência corporal. Pensa comigo, o tempo que nós ficamos acordados além daquilo que o nosso corpo dá conta de aguentar, o desrespeito que nós temos com o corpo, porque o nosso corpo ele dá sinal para a gente o tempo todo. A hora que você precisa dormir, a hora de acordar, a hora de se alimentar, a hora de ir ao banheiro. Mas a gente fala assim, não vou dormir agora não, porque se eu dormir agora, eu não vou conseguir assistir aquela live lá do Eduardo com a Tamara, eu não vou no banheiro agora não, porque... Sim, Calma! Porque a gente está tendo que... Sabe quando acontece um fato que deixa as pessoas muito desorientadas, aí chega aquela pessoa e fala assim, calma! Nós estamos precisando viver esse tempo, a calma, é respirar, entende? Eu até cometo essa situação que eu vou contar para vocês, vão as minhas confissões. Hoje você vai ali, hoje a gente nem está indo, tu pede no delivery. Por exemplo, você pede uma pizza, você não come só uma pizza, por exemplo, de calabresa. Você pede calabresa e meia moda. Você vai numa sorveteria, self-service, você não coloca só um sabor de sorvete. Você põe todos os que estão ali. Então, essa realidade nossa do Total Flex, a gente quer viver todas as realidades, todas as experiências no mesmo tempo, só que chega uma hora que você está ali tomando aquele sorvete no potinho, mas tem 15 sabores, que você fica assim, qual que é o sabor do meu sorvete? E essa pergunta a gente poderia fazer, qual que é o sabor da minha vida? Nossa, eu tô chegando agora à noite, como é que foi meu dia? Como foram as minhas relações? Quais foram as palavras que eu falei? Como que eu marquei a vida do outro? Como que o outro vai sentir saudade de mim? Em quê? Porque, na verdade, Tamara, o tempo que nós temos é exatamente esse aqui. Eu não vou dizer nem o presente, eu vou dizer que o tempo que nós temos é o agora.
O passado ele vai nos ensinar, é a nossa história. Outro dia eu nas minhas reflexões no meu canal lá que eu faço do Evangelho diariamente, eu falava sobre a importância do nome. Olha, uma atividade para esse período da pandemia. A gente está muito acostumado a ver foto no celular, né? Porque eu, quando era adolescente e criança, era aquela maquininha ainda, né? Eu tirei o cabelo hoje para não entregar a idade, tá? Mas olha que interessante. Será que a gente não poderia, já que nós estamos em casa, pega a criança, pega os familiares, vamos ver o álbum de fotografias? Quantas histórias podem sair? Será que, para quem tem filhos, outro dia eu acompanhei sua live aí com a educadora, né? Ela explicando sobre as relações familiares. Será que a criança, ela sabe por que ela tem aquele nome? Será que ela sabe a história da gestação dela? Será que ela sabe quem é o vovô, a vovó, quem são os primos? Então, assim, uma simples parada, num olhar de um álbum de fotografia, olha quanta experiência que a gente pode viver. Mas não, a gente quer ler o livro todo de uma vez para falar assim, li 10 livros. Não, lê um só. Lê uma página só, deguste essa página. Porque é essa que é a ansiedade que nos paralisa. Porque a ansiedade, por exemplo, eu estava aqui contando no relógio, ai meu Deus, como é que vai ser essa live? Essa ansiedade ela é normal, ela é positiva, porque aí você vai se preparar, você quer fazer o melhor, né? Para as pessoas também você quer deixar uma mensagem positiva. Mas, se a minha ansiedade passar desse limite, ela começa a me mobilizar. Aí eu começo a ter medo, aí eu começo a ter uma angústia que só me faz olhar para baixo, entende? Mas porque nós vivemos numa realidade em que o limite não é permitido. Não é permitido sofrer, não é permitido chorar, não é permitido ser fraco. Quase que não é permitido ser humano. Né? A gente vai se comparando com as máquinas, o celular tem que ser o mais rápido, o computador tem que ser o mais rápido, o carro tem que ser mais rápido. Você deu o exemplo do carro, às vezes a pessoa leva uma vida para comprar o carro, quando compra, ela não consegue amar aquela experiência, lembrar do tempo que ela lutou, juntou o dinheiro das férias e fez isso e fez aquilo. Então, assim, a dificuldade que eu acho que nós estamos tendo hoje é de reter as boas experiências. Fazer delas memórias positivas. Para a gente, numa hora dessa, ter o que contar, ter o que falar. Né? Aquela música do Frejá, né, que fala que rir é importante, mas quando a gente começa a rir de tudo também, é desespero. Então a gente precisa buscar o ponto de equilíbrio. Né? O que é importante para mim, o que é importante para o outro, como que eu estou vivendo a minha vida, ter essa vigilância para a própria vida, isso é muito importante. E o Pilates, inclusive, ajuda muito isso, porque é devagar, é percebendo cada movimento, é a respiração. Você quase, hoje a gente está vendo as pessoas brincando, né, que está em casa e fala assim, nossa, tem um filho, nossa, aquela ali é, né? O Pilates pode acontecer também. Nossa, tem uma perna. Nossa, eu tenho um braço. Os clientes brincam assim, nossa, eu descobri um músculo que eu nem sabia que eu tinha. Né? Pois é isso mesmo. O pessoal está participando aqui, tá muito bacana, Eduardo. Cris comentou que nesse tempo aqui agora as palavras nossas estão trazendo para ela muito conforto. Que bom. Que bom. E outra colocou também aqui que nós estamos vivenciando num tempo de ansiedade. Com certeza. É uma coisa que eu também estava conversando com a Michele Brandão, que é essa educadora que você citou. Uma dos posts dela, ela falou sobre isso, nessa questão, né? Da gente estar vivenciando, agora que a gente está com o comércio mais flexibilizado, mas antes que a gente estava mais, né, dentro de casa, para a gente se arrumar. Pra gente criar uma rotina, né? Então, acordar, tomar um banho, lavar um cabelo, nós mulheres passar uma maquiagem, passar um batom. Como se a gente fosse sair de casa, né? E criar uma rotina, arrumar a casa, aí vou lavar uma roupa, aí depois eu vou fazer um bolo, aí depois eu vou ensinar uma tarefa. Então, para preencher, né, o dia.
E eu acredito que isso deve, né? Quero até o seu parecer, deixar as pessoas menos ansiosas. Isso. É porque também tem uma situação interessante. A gente vai muito nos extremos, né? Vou dar um exemplo. Ah, a gente não pode encontrar com as pessoas, não. Mas você pode ligar. Nós não estamos impedidos de conversar com as pessoas. Ah, eu não posso ir lá na igreja. Mas você pode rezar. Gente, nós podemos fazer tudo de forma diferente. Nós estamos sendo agora testados, nós estamos sendo colocados à prova pela própria criatividade humana. É porque é aquela velha história, né? Às vezes o filho não sabe o sacrifício que foi para o pai colocar aquela casa, dar aquele conforto, etc. Se a gente fosse pensar na história da humanidade, olha só, nós estamos aqui agora conversando, né? Com essa tecnologia toda, eu fico imaginando, e se fosse na época das cavernas? Né? O que aquela criatividade teve, aquela turma teve que ter. Quando surgiu a agricultura, o professor Warley falou da Revolução Industrial, aquela coisa toda. Gente, nós somos criativos. O ser humano ele é naturalmente criativo, porque nós somos seres de possibilidades. Né? Agora, o desafio, aí eu até convido vocês a entrarem lá no meu canal, Eduardo Sabará, tem um vídeo lá, que é uma reflexão que eu fiz, que chama Descontrole. Porque, na verdade, a gente tem que ter coragem de assumir o descontrole. A gente quer controlar tudo. Gente, a gente não controla nem um dia que um bebê vai nascer. Por mais que você queira, vai lá no médico e fala assim, eu quero que nasça no dia tal. A vida não está nas nossas mãos. A vida, ela está dada a nós. Ela está colocada para nós. É como um rio, mais uma vez. Você não pula no rio, você não segura o fluxo do rio. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Espera aí. Eu não vou nadar contra a correnteza. Se a correnteza me pegar, eu vou seguir o fluxo dela. Vamos ver aonde que essa correnteza ela vai me levar. Mas a dificuldade e o exercício que nós precisamos fazer é o seguinte: como pensar esse novo tempo de forma nova? Como fazer esse tempo ser de fato novidade? Vou dar um exemplo simples. Tomara que não aconteça agora, hein? Esse exemplo não pode acontecer agora, não. Imagina que acabou a luz. Deu um pique de energia na cidade inteira. Gente, se você sabe que a luz acabou, não adianta você ficar apertando a lâmpada. Não adianta. Vai procurar lá. Hoje as pessoas vão pegar o celular, né? Ligar a lanterninha. Mas vai pegar um isqueiro, um fósforo, acender uma vela. E hoje, esse tempo está nos provocando a isso. Gente, a lâmpada, a luz acabou. Vamos parar de mexer na lâmpada. Vamos descobrir outra luz. É isso que nós estamos precisando fazer. Mas a gente precisa buscar alternativas. E nós sabemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Mas eu acredito, porque também, Tamara, a gente pensa assim que essa situação está desde março, parece muito tempo. Mas para o nosso condicionamento psicológico não é tanto tempo assim. Né? Para uma pessoa que já viveu 15, 30, 40 anos, o que são 3, 4 meses? Ela viveu 30 anos da vida fazendo de um jeito. Né? Nós não podemos exigir também que em 3 meses a vida toda mude. Mas o importante é eu ser capaz de olhar para mim diante do espelho, encarar essa minha idade, mas como experiência. E a partir disso, como que eu posso continuar me lançando para frente, para a vida? Esse é um desafio bom para a gente encarar. Com certeza. Né? E você tem atendido as pessoas, Eduardo, você tem percebido, a gente comentou, né, da questão da ansiedade, elas mais ansiosas, mais depressivas, ou elas têm buscado realmente alternativas para poder se reinventar nesse período? Como que está sendo? Eu tenho atendido sim, e eu percebo sim que eu não vou nem caracterizar assim que está tendo a questão da ansiedade.
chegou uma novidade. Então, assim, as pessoas, elas querem falar dessa dificuldade de lidar com essa novidade. E aí eu vejo essa ansiedade até como positiva. É sinal que ela não está parada, né? É sinal que ela está querendo se movimentar. Começa a me preocupar é quando a pessoa, diante da ansiedade, ela para. Ah, não sei como lidar, tá demais para mim, é muita coisa para minha cabeça, aí ela para. Então, assim, é isso que eu tenho percebido que tem acontecido e que pode acontecer. Por isso que nós, que somos profissionais da saúde mental, você que trabalha com a questão corporal, nós vamos ser muito importantes nesse momento agora. Porque talvez a gente não vai pegar o coronavírus, entende? Mas a gente está vivo, a gente vai precisar continuar encarando a vida. Porque ficou parecendo que o grande mal, e é mal, pegar a doença, ter que ficar internado, aquela situação toda, mas o mal maior é eu não saber como lidar com a minha própria vida. Eu começar a olhar a minha casa com estranheza, olhar a minha família com estranheza, não conseguir lidar com aquilo que é meu. Aquilo que responde para mim por que eu levanto todos os dias para ir trabalhar. Entende? Então, assim, essa que eu penso que é a grande preocupação para esse momento. Como que nós podemos ajudar as pessoas a fazer essa travessia? Né? O psicólogo, pelo menos do meu ponto de vista, é aquele que caminha ao lado. A pessoa, ela que vai mostrar a direção da vida dela. Mas o psicólogo, ele está ali do lado daquela pessoa. Né? Ele vai ajudando a iluminar aquele caminho que ela vai percorrendo. Mas é importante que a pessoa esteja passos à frente. Porque não é missão da psicologia dar resposta para a pessoa. Né? Às vezes, eu vim aqui porque eu quero que você me diga. Não. Eu posso ajudar você a se escutar. Você se perceber. E às vezes as nossas vozes, o nosso interior está gritando e a gente não consegue ouvir. Então a gente tem que ajudar, né, as pessoas a fazer esse processo de escuta interior. Isso é muito importante. Com certeza. O pessoal está pedindo, Eduardo, para você falar um pouquinho sobre como lidar com a frustração em tempos difíceis. Lembrando que a frustração nos permite crescer. O final da frase já é uma boa indicação. É quando eu consigo perceber além da frustração. Eu não sei se essa frase é minha, não sei se eu ouvi de alguém, então, entre aspas. Eu penso que a mãe da frustração é a expectativa. A expectativa desequilibrada. Ou seja, você às vezes quer realizar alguma coisa, quer adquirir alguma coisa, mas não quer se movimentar para que aquilo aconteça. E aí, por algum motivo, você começa a achar que já fez demais. Todo mundo consegue, eu não consigo. Todo mundo vai, eu não vou. Todo mundo tem, eu não tenho. Ou seja, só que às vezes a gente esquece de olhar o que todo mundo está fazendo também. O que o outro fez para conseguir. Então, para lidar primeiro com a frustração, eu acho que a gente precisa pensar assim, quais são os meus valores? Quais são as coisas que eu acho importantes para a minha vida? Os meus planos dizem de mim mesmo? São porque eu quero realizá-los? Ou eu estou demandando porque os outros querem de mim? Eu estou querendo responder para mim ou eu quero responder para o outro? Né? Agora, tem a frustração de quando você lutou, né, batalhou e não conseguiu alcançar aquele objetivo que seja naquele momento. Aí você olha a frustração como aprendizado. Eu não consegui por causa disso. Porque eu posso melhorar aqui. Porque eu posso dar conta ali. O pior da frustração é quando a gente começa a derramar essa frustração nos outros. Aí todo mundo é culpado porque eu não consegui realizar aquele meu objetivo. Né? Então, primeiro é isso, eu conseguir entender em mim mesmo os meus planos, os meus projetos, se eles dizem realmente de mim. Porque se o que você deseja é seu, é genuíno,
você certamente vai conseguir encontrar as energias, a forma, a criatividade para alcançar. Agora, quando a gente quer fazer muito pelo outro, de repente a gente dá uma desanimada. Tem uma história que conta, né, tinha um cachorrinho que estava dormindo na floresta e passou um coelhinho correndo. E esse cachorro despertou e começou a correr atrás do coelho. De repente, um outro cachorro viu, correu, o outro viu, de repente era 1 milhão de cachorrinhos correndo. Quando o último cachorro cansou, ele pensou, mas eu estou correndo atrás de quê? Ele não sabia. Ele estava correndo porque todo mundo correu. Então, você tem que saber, você tem que ver o seu coelho. Né? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? É pensar também aquilo que é possível, porque às vezes o meu plano hoje é ir para Marte. Então, ainda não tem jeito de ir para Marte, embora eles estejam fazendo uma lista de viagem de ida. Mas, espera aí, antes de ir para Marte, vamos ali na rua ao lado primeiro, vamos experimentar o que está próximo de mim, porque aí eu vou aprendendo a caminhar. Você outro dia estava conversando com o rapaz da caminhada ou da bicicleta? Da corrida. É da corrida, né? Eu fiquei cansado só de assistir. Porque o meu limite são 300 metros, sabe? Rasos. Então, assim... Estamos assim, né? Não é? Mas foi justamente... O tom foi esse. Olha, eu não posso, no meu primeiro dia, querer correr 50 quilômetros. Eu achei bonito ele falando, e você também foi dando exemplo. Se eu dou conta de andar 10 metros, ótimo, vou nos 10 metros. Entende? Então, assim, isso é você ter consciência de você, do seu corpo, do seu limite. E se o seu projeto amanhã é participar da ação silvestre, é caminhando os primeiros 10 metros. Né? Se você quer chegar no 1000º degrau, você vai ter que passar pelo primeiro, pelo segundo. Sim, você comentou dessa historinha do coelho com os cachorrinhos, me veio aqui agora na memória aquela também que tem da corrida. Eu só não me recordo se são caramujos, alguma coisa assim. Que eles começam a correr, a correr, a correr, e uns desistem, aí tem vários obstáculos, e é uma corrida muito longa, e quando chega no final da corrida tem um ganhador. E aí e o tempo todo a plateia interfere, grita, você não vai conseguir, você não vai conseguir, aquela loucura. E aí eles perguntam, nossa, você foi vencedor? O que que te levou a chegar ao fim da corrida? Você não escutou o pessoal gritando? Aí ele fica parado olhando pra cara, assim, né, do que estava perguntando, porque na verdade ele era surdo. Pois é, tá vendo? Então, às vezes a gente também se move muito na expectativa do outro, né? Igual você comentou, o outro conseguiu, mas aí você também pensa assim, não, eu vou mostrar para ele que eu dou conta. É igual a questão da corrida. Quando eu comecei a correr, eu falei com a Yasmara, minha irmã, e com o Darlan, que é o presidente da associação. Eu falei, gente, eu não dou conta, pelo amor de Deus. Vocês correm 10, eu não dou conta de correr com vocês. Eles falaram, não, vai no seu limite. Isso. Você vai correr o que você conseguir. E ali foi, aos pouquinhos, até eu começar a correr. Então, você falou muito bem, a pessoa se respeitar, se conhecer, né? E aproveitando, Eduardo, fazendo um link com o Pilates, né? Você comentou dessa importância, né, do psicólogo estar caminhando ao lado da pessoa. Eu penso que a atividade física também é de extrema importância nesse período, apesar das pessoas não conseguirem enxergar muito isso. Principalmente, assim, eu vou pro lado do Pilates, puxar pro meu lado, mas porque o Pilates trabalha muito essa questão da conexão de corpo e mente. A pessoa importantíssimo. Tá respirando, ela tem que concentrar, ela tem que ativar ali o powerhouse, a contração ali do abdômen, então ela sente o movimento, aquele movimento fluido, então ela vive aquele exercício, aquele presente, né? E aí vem com esse trabalho da respiração que você comentou, que eu percebo muito isso quando os clientes iniciam o Pilates, é uma grande dificuldade da maioria das pessoas é respirar, porque é aquela respiração curtinha, ou aquela respiração aqui em cima, né? Mais assim, ofegante. Então eles têm uma extrema dificuldade de fazer uma respiração longa, de preencher o movimento todo com aquela respiração. E aí eu fico assim, admirada,
Eu tenho algumas clientes que ainda estão fazendo aula online, porque são, né, do grupo de risco. A maioria já voltou para aula presencial. E aí algumas falaram assim comigo que ia interromper. E aí eu sempre quero entender, né? Claro que é um direito delas, o porquê, mas sempre para procurar eu melhorar como profissional. Ela lá, não, Tamara, eu não tô tendo tempo. Eu falei assim, meu Deus, não tô tendo tempo. E aí eu falei assim, não, mas então vamos fazer o seguinte, você não é do grupo de risco, vai para aula presencial. Eu tô atendendo um número bem reduzido de pessoas, com máscara, tudo certinho. Ah, não, eu acho muito arriscada. A pessoa tem 20 e poucos anos. Ah, Aí eu parei, pensei assim, me deu uma vontade de falar, mas eu me contive. A pessoa vai pro mercado. pois Ela vai é. no mercado, que tem um monte de gente, ela vai no banco, que tem aquela fila do lado de fora, ela vai na loteria. Então, peraí, onde que tá oferecendo mais risco para ela? Né? É. E você pode até acrescentar aqui comigo, Eduardo, contribuir, como na sua fala de psicólogo, que a atividade física, ela libera endorfina, libera serotonina. Então, assim, a pessoa, eu vejo as minhas clientes, elas chegam com preguiça, chegam desanimadas, mas depois elas falam assim, nossa, que bom que eu vim. Ai, que ótimo. Graças a Deus que eu vim. Elas saem muito melhor. E como que você pensa dessa ligação da atividade física com o psicológico da pessoa? É muito importante, mas você dando esse exemplo, eu lembrei de um caso que uma amiga disse o seguinte: se a gente começar a chupar a manga não, se a gente começar a chupar a cana pela parte doce, a gente não chega no final dela. Então é melhor quando a gente começa pela parte mais dura e mais choca, que vai acontecendo que ela vai ficando mais macia, mais doce, aí você vai ter a vitória de ter chegado até o final. Porque, na verdade, Tamara, cuidar da gente pode ser um processo doloroso também. Sim. Quem aí que pratica atividade física, que nunca passou por aquela experiência da primeira semana da academia, ai minha perna, ai meu braço, ai eu não consigo nem deitar. Mas isso passa, entende? E É um aí período quando de adaptação, né? e aí quando a gente pensa na saúde mental, acontece isso também na psicologia. Às vezes você começa um processo com uma pessoa e aquele caminho, às vezes a pessoa vai se percebendo, chega uma hora que ela, ou por medo, ou porque não é a hora, ou porque está doendo, ela também desiste às vezes do processo. Eu chamo de parada terapêutica, né? Quer dizer, a pessoa, ela não deixa, ela não para de ir à toa. Ela está respondendo a alguma coisa. E eu fico torcendo para esse momento de parada dela ser um momento de reflexão. Esse exemplo que você deu, tomara que a pessoa consiga falar assim, poxa, mas espera aí, mas eu estou conseguindo fazer tantas outras coisas, mas ainda ela não deu conta de priorizar o que é importante para ela. Ela ainda não deu conta de selecionar o que é importante para ela. Aí ela pode viver uma frustração negativa do que nós estávamos falando. Ah, gente, olha, tá vendo? Eu tô aqui ó, com o meu corpo todo assim. Ai, também. Porque tem gente que acha que só de ir lá fazer inscrição no Pilates, só de fazer inscrição na academia, já Esse a milagre. coisa, o milagre aconteceu, né? E não é assim. Mas o que acontece? Nós precisamos nos implicar com o nosso processo de melhora. A experiência da melhora é minha. Não é? Um amigo uma vez falou assim, né? Quem tá falando sobre tomar injeção, eu não tenho problema com injeção, não. Aí ele falou assim, então fica você com as suas injeções para lá. Ainda bem que dói só em quem leva. Você já pensou se doesse em quem está do lado? Mas quantas mães que o bebezinho, quando vai tomar aquelas primeiras vacinas, você passou por essa situação aí, entrega para tia, entrega para mãe, vai outra pessoa, chora mais que a criança no dia. Mas por que a mãe leva? É por amor. É Sim. porque ela sabe que pode doer naquele momento, mas aquilo ali é para a vida, é para ser saudável. Então, assim, agora, nós fazemos escolhas o tempo todo, inclusive não escolher, né? Inclusive desistir.
O importante, Tamara, é quando a pessoa tem a oportunidade de se cercar de pessoas que, ao observarem isso, não sejam as julgadoras, mas Sim, que possam impulsionar. Eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas assim: um pai tem 2 filhos e tem uma piscina de 1.000 metros de distância. Os dois pularam na piscina. Um nadou 1.000 metros, o outro nadou 50 metros. Quem nadou mais? E as pessoas têm a tendência já de, não, quem nadou 1.000 nadou mais. Não, os dois nadaram muito, porque os dois nadaram o que dava conta. O problema é quando quem está lá fora da piscina que quer determinar quanto que quem está dentro tem que nadar. Quando eu delego a minha vida para a mão do outro. Quando eu chupo uma bala e o outro tem que sentir o sabor da bala. Não, a experiência ela é minha, a decisão ela é minha. Mas é mais fácil quando eu delego para o outro, porque aí, mas ele também não veio, né? Mas se ele tivesse feito, né? Mas também, ó, eu pedi amarelo, ele trouxe laranjado. Não, eu que tenho que me responsabilizar, eu que tenho que dar conta mesmo dos meus projetos. Eu posso contar com os outros? Sim. O ser humano é coletivo, né? Nós vivemos em bando. Mas eu não posso, mesmo quando contar com os outros, entender que a responsabilidade da minha vida é do outro, né? uhum. Eduardo, fazendo um link, eu assisti uma semana da live da Marjorie Mansur, é uma educadora física, ela é professora de pilates, de alongamento, e assim, foi sensacional. E ela fez uma reflexão justamente sobre essas coisas que nós estamos abordando aqui. Que ela deu aquelas cutucadas, sabe, interna, Certo. gente. E foi logo no início da pandemia. E aí foi muito interessante que, assim, aquela live que você não quer que termina, sabe? E ela falou assim conosco, vocês profissionais da área, qual o tempo que vocês têm para vocês? Será que vocês têm uma agenda que vocês colocam assim, Pilates para mim? Isso. Esse horário eu vou almoçar, eu vou mastigar, eu vou degustar a comida. Porque a gente, né, que a gente, igual você comentou, nós somos da área da saúde, a gente cuida das pessoas. Qual o tempo que a gente tem para a gente cuidar da gente? Então, ela frisou muito isso, que a gente tem que priorizar a gente, porque a gente tem que estar bem para cuidar do outro. E aí ela Isso. ainda citou o exemplo dela. Gente, eu acordo 5 horas da manhã, eu sou matutina, treino 6 horas. Eu já tive momento da minha vida de ter personal me procurando para pagar bem, mas bem mesmo. 9 horas da manhã, eu não quis. Eu não Pois quis é. porque aquele horário é meu. Isso Aquele mesmo. horário eu dedico às minhas coisas. E aí, assim, eu achei fantástico a fala dela. E depois, né, ela ofereceu um curso que ela chamou de Retorno à Vida. E aí Sim. eu achei, assim, super Bonita a bacana, porque expressão. foi tudo a ver com o que a gente está Isso. vivenciando agora, né? Essa nossa amiga em comum que nos apresentou agora, que é a Cristina, um Sim, beijo para a Cristina, excelente profissional, né, da área da psicologia. ela é Ela ótima. me, ela me fez entender uma coisa que para mim foi muito difícil, diante disso que você está falando. Mais uma confissão para vocês. E a minha esposa está me assistindo ali, então tem que. Ela vai gravar ali agora, eu tenho certeza. Às vezes a gente não entende quando Jesus ensinou assim: amar ao próximo como a ti mesmo. Tá tão na nossa cabeça que amar ao próximo é estar de olho no outro, fazer para o outro, que a gente esquece da orientação dele, é como a ti mesmo. Então, para eu ser capaz de cuidar do outro, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Para eu gostar do outro, eu tenho que gostar de mim. Só que, às vezes, né, a sociedade, a gente foi aprendendo, não, isso é feio, hein? Isso é egoísmo, isso é narcisismo. Não, eu tenho que estar bem para ajudar que o outro também esteja bem, ou eu tenho que estar bem para suportar. Suportar não é no sentido de peso, não. Suportar no sentido de ser suporte para o outro quando aquele outro não está bem. Não é? Isso que é bonito, por exemplo, na amizade. Porque às vezes as pessoas confundem o amor, acham que o amor é a gente estar, suportar tudo o tempo todo do jeito que o outro precisa. E a amizade a gente já tem
já tá no amigo assim, ele pode não estar bem. Hoje ele não está bem. E por ser amigo, eu vou aceitar esse não estar bem, eu vou acolher esse não estar bem. Eu vou ficar do ladinho dele, sem ter que ficar perguntando assim, o que é que foi? Me conta. Ah, Sim, fala, não é? Entende? É fazer o silêncio. Não é? Tem um espiritualista, né? Um monge, Anselm Grun, e ele fala, né? Que tem horas que as palavras não precisam ser ditas. O silêncio já grita por nós. E é muito cansativo quando a gente quer ter todas as respostas. Tudo eu sei, tudo eu tenho uma opinião, tudo eu tenho um conselho. Não, tem hora que a gente tem que falar assim, é o início da conversa. Calma, calma, sossega, peraí. Porque senão você não vai dar conta de olhar o que está à sua volta. Né? A gente precisa ter essa calma. O corpo tem um ritmo, o coração bate num certo ritmo, a respiração tem um certo ritmo. Né? Então a gente precisa perceber isso. com certeza. E eu acredito também, o pessoal até deu uma citada ali, um pouquinho já acima, que eles falaram, né, da questão que a gente comentou do exercício físico, de fazer uma terapia, de se encontrar, e eu acredito também da meditação, né, Sim, Eduardo? Que a meditação é aquele momento também que você está dedicando a você, que você isso. para, que você presta atenção na sua respiração, e principalmente eu tenho o hábito de meditar aquelas meditações que são guiadas, Sim, né? Que aí vai te orientando até você conseguir chegar num ponto que você medita sozinho. E isso, assim, eu sou muito grata ao meu pai, que isso é um legado que ele deixou para nós. Ele tem 67 anos, ele acorda 5 horas da manhã, ele fala que é o melhor horário que tem para ele fazer as orações dele, né? Se dedicar à oração, que tá aquele silêncio e depois ele medita. E ele medita assim, sim. meia hora, 1 hora. E eu custava entender, falava, nossa senhora, como que ele consegue? Eu vou dormir, eu cochilava. Hoje não, hoje eu consigo. Tô até com uma cliente que está aí participando, a Tássia, que também medita, a gente fala muito sobre isso e como que isso é benéfico, né, Isso. para nós. A Monja Quen, né, que fala muito sobre a meditação, e ela começa todas as palestras dela com uma pequena meditação e me chama a atenção quando ela fala assim, respiração consciente, né? Que a partir da sua respiração consciente você começa a ter consciência do seu corpo. Eu confesso para você que eu de manhãzinha também, ponho o fone no ouvido e vou ouvindo meditação, mas não paro não. Sim. Mas eu sei que tem que parar, qualquer hora ainda vou conseguir dar uma parada. E o que eu acho muito bacana é a pessoa nos orienta assim, perceba o seu olho, a sua boca, os seus braços. Aí tem que assim, nossa gente, eu tenho isso tudo. Porque a gente quer ser tão, o tempo todo, né, tão ativo, mas realmente a gente precisa aprender a dar essa parada. A meditação, como a oração você citou, né? Às vezes Uhum. as pessoas, eu não sei, cada um tem a sua crença, pode começar pelas orações que são as fórmulas, mas o melhor é quando a partir da fórmula ela consegue rezar espontaneamente, fazer uma conexão com o transcendente, fazer uma conexão com a natureza, né? Porque aí ela começa a admirar a vida. E quando a pessoa começa a admirar a vida, ela começa a amar a vida. Admirar significa lançar um olhar além. Né? Então, quer dizer, eu vou olhar além da pandemia, eu vou olhar além de coronavírus, eu vou olhar além de problemas. Não dizendo que a gente vai ignorar que esses problemas existem, eles estão aí. Mas quando a gente tem um olhar positivo para a vida, isso ajuda a gente a viver melhor. Com certeza. Essa minha cliente que eu comentei com vocês no início da live, que está em tratamento, ela falou isso comigo, ela falou, Tamada, eu antes era uma pessoa muito grata a Deus, mas hoje eu sou mais ainda. Olha que Porque bonito. eu consigo ver a vida com outros olhos. E aí, assim, e eu sou muito grata que Deus me permitiu. Eu falei, nossa, que ela foi muito agraciada, que Deus me permitiu passar por essa doença, fazer a cirurgia, fazer a químio, porque pensa, eu podia ter desistido. Eu simplesmente Sim, não podia querer tratar, jogar da toalha. Eu falei com ela, nossa, você tá assim, de parabéns, você
Porque nesse momento, né, Eduardo, você melhor do que eu sabe que a mente é tudo, o psicológico é Sim, tudo, né? E é, aí entra aquela frase, né, que é os dois voltando, né, andando junto, né? Mente são, o corpo vai estar são, né? é. E a gratidão, ela é muito importante porque é reconhecer todo o processo. Quando você é grato por alguma coisa, é quando você dá conta de falar assim, nossa, olha o tanto de coisa que eu passei, muito obrigado. Quando a gente não consegue agradecer, a gente não vê mérito nas conquistas, a gente tem uma facilidade muito grande de, tinha que vir mesmo. Não, a gratidão ela é muito importante nesse sentido. Né? E ela realmente está de parabéns, e é um exercício que nós precisamos fazer, né? Agradecer a Deus, agradecer a vida, agradecer a natureza, agradecer as pessoas que estão. Eu falo muitas minhas reflexões do Evangelho, inclusive as difíceis. As pessoas difíceis, eu fico pensando que a chave do céu está na mão dessas pessoas. Está no pescoço dela, assim, de frente para você, e aí você tem que conseguir conviver com essas pessoas difíceis. E quando você consegue, você percebe que você se tornou uma pessoa melhor. E isso é muito bonito. Uhum, com certeza. Eduardo, as meninas estão pedindo aqui um conselho para uma pessoa que perdeu alguém próximo pelo coronavírus e está vivendo nesse medo de tudo. É, de fato, né? A perda, em qualquer circunstância, ela já é difícil. Porque a gente não está preparado para encarar o limite da vida, o limite da existência. É claro que esse período da pandemia prejudica a gente até viver os ritos funerários, né? Porque o velório é limitado, né? As pessoas não podem estar ali, e esse momento é muito importante ter as pessoas ao nosso lado. Agora, eu não vou dizer um conselho, mas uma luz que eu posso lançar sobre essa questão é o que nós falamos anteriormente. Seja grato pela vida daquela pessoa que morreu. Olhe para a vida daquela pessoa e faça a vida dela se tornar memória. Porque a gente tem o poder de eternizar a pessoa em nós. Com as palavras, com os gestos, com as boas lembranças. O outro não precisa morrer para mim. O outro morrer para mim é uma decisão minha. Então, assim, você viva esse momento também, a sua dor, o seu sofrimento, mas viva agradecendo e olhando para frente, tá certo? E se ficar pesado demais, se você não conseguir, achar que está difícil carregar essa dor, é importante que procure um terapeuta, procure um psicólogo, para que ele ajude você a caminhar nesse caminho que não é fácil, mas é possível e tem muitas belezas também na morte. A gente precisa... São Francisco de Assis, meu grande amigo, né? Ele falava, minha irmã morte. Ele fez amizade com a morte. E quem faz amizade com a morte, sabe o que acontece? Vive melhor. Vive bem quem morre bem. Mas para você tem que fazer uma amizade com a morte. Parece uma coisa estranha, mas não é. Quando você faz amizade com a morte, é no sentido de você aceitar o seu limite, a fragilidade humana, a impermanência. Né? A morte é um carimbo irrevogável que nós temos desde o dia do nosso nascimento. Ninguém tira esse carimbo de nós. Então, eu não vou morrer hoje, não quero morrer agora, não quero morrer amanhã, mas eu vou morrer um dia. Então deixa eu dar um jeitinho de viver bem a minha vida. Tá? Com certeza. Eduardo, faltam 4 minutinhos para a gente terminar a nossa live. E Olha, aproveitar para agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua disposição. Agradecer a presença aí de todos que esteve conosco, compartilhando esse momento. E eu vou deixar salvo, tá? No ótimo. IGTV, que aí depois eu te marco lá, fica no feed do Instagram do Pilates, Vida Ativa Pilates Congonhas. E aí a gente pode compartilhar no Face, né? Ótimo. Eu Ótimo, vamos agradeço, aproveitar. né? Aproveitando a palavra final, gratidão, né? Eu agradeço também a oportunidade. Convido a quem ainda não se inscreveu no meu canal, entre lá, canal Eduardo Sabará, na verdade. Todos os dias eu faço uma oferta da reflexão do Evangelho. Tem algumas reflexões existenciais lá também que vale a pena você refletir.
E é um prazer, conte comigo, estou aí. Eu atendo lá no consultório do Dr. Gilmar, na clínica Cuidar, fica ali na Praça Nova, né? Na Praça JK. Vai lá fazer uma visita para nós. E em breve eu vou te fazer uma visita, Tamara. Isso, eu tô te aguardando no Pilar. Pode aguardar. O pessoal tá colocando aqui que foi ótimo, que eles gostaram, que amaram, que passou rápido. Eita! Então, vamos combinar mais uma live mais pra frente, Eduardo. Vamos sim, agora o nervosismo já passou. Já passou, já estreou. Passou. Estreiei. Vamos aproveitar e vamos fazer uma fotinha, Eduardo? Vamos fazer uma fotinha. Depois postar o pessoal aí que... Fui até no salão hoje. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Ai, ó, eu vou arrumar o meu. Aí você arruma o seu aí também, passa perfume. Vamos lá. Aí, beleza. Aê, vou deixar muito salvo. bem. Mais uma vez, muito obrigada, Eduardo. Foi um prazer imenso estar com você nessa uma horinha que passou tão rápida. Passou rápido. A Júlia que falou na live, ela falou assim, que foi a primeira vez dela também. Ela falou, nossa, Tamara, passou tão rápido. É igual terapia. Quando assim mesmo. Boa. Né? Muito bem. Um abraço, Eduardo. Muito obrigado. Um abraço para todos que participaram conosco. Muito obrigado. Vamos visitar o canal do Eduardo, né? Isso. Prestigiar lá. Vai ser bem... Como o canal fica no YouTube, Eduardo? No YouTube. Fica no YouTube. Beleza, então. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Paz e bem para todo mundo.